Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, então, o assunto da nossa aula é coesão sequencial por justaposição, que é um dos tópicos relacionados à coesão e coerência, lá no capítulo 17 e especificamente nas páginas 14 e 15 do nosso livro. Então, quando se trata da coesão sequencial por justaposição, é importante nós retomarmos alguns aspectos relacionados à coesão de um texto. Quando se fala, então, sobre isso, nós temos a unidade de sentido de um texto é formada quando todas as partes estão conectadas. Isso significa que um texto, para que ele tenha harmonia, para que todas as partes estejam organizadas de uma maneira que o seu sentido seja completo e nós possamos perceber que é um texto coeso, todas essas partes precisam estar em consonância, ou seja, elas precisam estar interligadas, uma precisa estar de acordo com a outra. E para que nós possamos alcançar essa coesão sequencial, nós temos várias formas, que pode ser o emprego dos termos de referência, os pronomes, que nós já trabalhamos, já vimos, que eles são um recurso bastante utilizado para evitar repetições de palavras e até mesmo de expressões. Os verbos também, eles têm a função de serem utilizados e assim evitar talvez o uso de mais um sujeito, até mesmo um pronome para que ele não fique repetitivo, e também os advérbios que têm a função também de expressar circunstâncias. E quando se trata da coesão sequencial por justaposição, inicialmente nós temos o texto da página 14, que tem como título 10 anos depois. Ele também é um fragmento do Caminhos Volta ao Mundo de Bicicleta. Então, já no início, no primeiro parágrafo, a gente já tem uma primeira construção que faz referência a esse aspecto que nós iremos abordar logo na sequência, quando fala assim: 10 anos se passaram desde a chegada da volta ao mundo. Então, aqui nós já temos uma indicação de tempo, que é um dos aspectos que nós veremos logo na sequência. E ele vai desenvolvendo o texto, e quando nós temos lá o título, novamente, Novos Caminhos, mais uma vez nós temos: nos primeiros anos após a viagem, os pés estavam na terra e a cabeça no ar. E assim, nós também temos esse recurso sendo utilizado. Então, é importante também que vocês façam a leitura desse texto para o entendimento da parte conceitual relacionada, então, à coesão por justaposição. Mas, agora, nós vamos, então, ver o que é essa coesão por justaposição. Então, para promover a harmonia no texto, é necessário empregar expressões que garantam essa progressão e a boa organização das ideias. Então, isso nós podemos também perceber no decorrer desse texto, que está na página 14. Então, nós temos: nos primeiros anos após a viagem, 10 anos depois da viagem, hoje. Então, aqui, o que nós percebemos aqui é que há uma progressão no tempo. Ele começa falando assim: nos primeiros anos após a viagem, 10 anos depois da viagem, hoje. Ou seja, nós percebemos que há uma progressão, que há uma evolução no tempo. E quando se trata desse fator relacionado à coesão sequencial, ele pode ocorrer sob duas formas, ou através de duas formas, que são a justaposição e também a conexão. A primeira que nós iremos trabalhar é
justaposição. Então, quando trata-se do recurso da justaposição, envolve elementos que podem tanto ser palavras ou expressões, ou seja, uma palavra apenas, no caso do exemplo anterior, quando disse lá hoje, é uma palavra apenas. Agora, se nós tivermos 10 anos depois da viagem ou nos primeiros anos após a viagem, nós temos uma expressão, ou seja, uma composição com um conjunto de palavras. E esses elementos fazem o texto progredir no tempo, no espaço e no próprio tema desenvolvido e permitem a sequência do texto. Ou seja, são esses elementos que, colocados, promovem o que nós chamamos de justaposição. E a justaposição ela pode ocorrer relacionada ao tempo. Então, nós temos várias possibilidades de expressões. E aqui, claro, serão apresentados apenas alguns exemplos. Outros, muitos, também podem ser utilizados para fazer referência a essa sequenciação. Então, aqui, 10 anos depois, logo depois, um pouco mais tarde, ou seja, todas elas são expressões que indicam uma progressão, ou seja, é algo que vai acontecendo depois de um certo tempo. Então, esse recurso é relacionado ao tempo. Temos também o espaço. Aqui, espaço faz referência ao lugar. Onde é que acontece? Qual é o local em que o fato ocorreu? Então, é possível nós também utilizarmos esse recurso. Uma das possibilidades ou que nós podemos identificar nas cidades, no percurso, à frente, à esquerda, atrás. Então, é claro que aqui temos 5 possibilidades. Podem ser muitas mais. Nas cidades ou no campo, na rua, na casa, no parque, no percurso, à frente, enfim, à esquerda, à direita, ao lado. Todas as expressões que são indicativas de espaço são consideradas e, nesse caso, quando expressam uma progressão no texto, elas são utilizadas e contribuem, então, para o processo da justaposição relacionada, então, aos elementos coesivos do texto. Um outro aspecto que nós temos, então, relacionado a isso, trata sobre o tema, ou seja, o assunto. É uma expressão que vai, então, possibilitar a construção do sentido relacionado a algo que já foi dito, por algo que já foi apresentado no texto. Então, para se dar essa sequência, para indicar que há uma progressão nesse tema, pode-se utilizar por falar nisso, a propósito, voltando à questão, em primeiro lugar, finalmente, a seguir, ou seja, tem várias possibilidades também para que seja possível fazer essa progressão em relação ao tema, né? Então, são vários os aspectos, são várias as possibilidades que podem ser utilizadas. Como eu já disse, tratando sobre o espaço, tratando sobre o tempo, aqui nós também temos vários pontos, vários aspectos relacionados e que fazem referência ao aspecto do tema em relação à justaposição e que podem também ser utilizados. Então, sempre quando são utilizados esses recursos, acontece então o que nós chamamos de costura do texto. E é claro que aqui o verbo, a palavra costurar, é uma palavra que está sendo utilizada no sentido conotativo, não é no sentido literal, não é no sentido denotativo, mas sim no conotativo. E quando
acontece isso? Há uma sequência das informações e essa sequência faz com que os significados se revelem com ordem e clareza para o leitor. Então, nós temos aqui o que nós chamamos então de harmonia entre os elementos que compõem a estrutura do texto. Então, assim podemos dizer que ele é um texto que tem coesão, que os elementos coesivos estão colocados da maneira adequada e o texto, então, está bem organizado. A tarefa referente à aula de hoje é a realização dos exercícios das páginas 14 e 15, então relacionadas ao assunto e também ao texto que serviu de base para a nossa análise. E por hoje é só. Até a próxima aula.